Vamos agora ao noticiário internacional, mas primeiro, bota aqui na geral que eu quero dar boa noite para ele, que está de volta ao trabalho. Acabou a moleza. Duda Teixeira, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Muito bem, um dia após o episódio dos Patriot, foram registradas novas explosões no Líbano nessa quarta-feira, dessa vez com rádios portáteis, os walkie-talkies, usados pelo grupo terrorista Hezbollah. Essa série de acontecimentos é histórica, é cinematográfica, vai virar filme um dia. O roteiro do mundo, assim como aqui do Brasil, está melhor do que os aí dos serviços de streaming. Então, realmente vale acompanhar aqui o programa, porque são elementos drásticos, né? A gente está falando de uma guerra, agora são ataques espetaculares, são estratégias de inteligência que merecem a nossa atenção. A produção pode colocar na tela a imagem que a gente separou. Está aí um rádio portátil, pois depois de uma explosão. E segundo o Ministério da Saúde libanês, 14 pessoas morreram e 450 ficaram feridas nos ataques de hoje. Somando os 2 dias de explosões, foram registradas 26 mortes até o momento. As detonações dessa quarta ocorreram no sul do país e nos subúrbios da capital Beirute. Duda Teixeira, a gente vai comentando o que está acontecendo com essa série de explosões hoje com a segunda onda. O que você destaca? Felipe, como você falou, histórico, porque nunca tinha acontecido nada parecido, né? A gente vai lendo a notícia e fala assim, o que é isso, né? Eles colocaram, imagina a capacidade de inteligência, né, que Israel não admitiu, né, que fez isso, mas obviamente nenhum outro país do mundo conseguiria fazer tal coisa, porque você precisa saber como é que o Hezbollah compra os seus equipamentos para você conseguir interferir dentro aí da cadeia de produção, da cadeia de compras, para você colocar esse material explosivo dentro dos pagers, dentro dos walkie-talkies, são milhares de equipamentos, e você ainda conseguir alguma maneira de fazer com que eles detonem no momento em que você quer, né? Então isso daí é uma coisa realmente impressionante. É claro que Israel também é um dos países que tem mais inteligência, capacidade para fazer ações ousadas como essa, né? Israel foi que colocou um vírus de computador dentro das centrífugas iranianas, explodiu várias centrífugas dessa maneira, consegue assassinar. Bom, voltamos? É isso? Não, tem mais 30 segundinhos, pode continuar. Assassinar terrorista dentro do Irã é um país realmente de tirar o chapéu aí nessa capacidade deles. Pois dizem que o Mossad não brinca em serviço, né? Houve um apagão de inteligência, até uma certa arrogância, muita gente, até mesmo em Israel, entende para que o 7 de outubro de 2023 acontecesse, com aquele massacre cometido pelo Hamas em território israelense, mas o Mossad já está aí mostrando do que é capaz. Como eu tinha mencionado ontem, os terroristas estão com medo de ligar o controle, de apertar o controle remoto da TV. Quer dizer, qualquer tipo de equipamento, eles certamente estão com desconfiança nesse momento, o que atrapalha toda a capacidade de comunicação, de organização do grupo terrorista. Fica até difícil ameaçar retaliação imediata, porque eles não têm como se juntar, a não ser fisicamente. E, obviamente, existe uma distância, existe uma série de questões que a comunicação no mundo ajuda a resolver. E eles estão sem comunicação porque houve uma infiltração na cadeia de suprimentos para que se alocasse explosivo nos radiocomunicadores de diversos tipos. Esses mais antigos, que como a gente explicou ontem, são utilizados, pagers e walkie-talkies. Muita gente brincava na infância, né, com walkie-talkies, e os pagers vieram aqui no Brasil antes dos celulares, porque eles tinham medo da interceptação por inteligência israelense, por exemplo, dos aparelhos celulares. Só que aí foram recorrer à tecnologia antiga e ela explodiu na mão deles, deixando vários sem mão, sem dedo, alguns cegos, como a gente tem relatos, e a gente vai continuar monitorando esses episódios. Tem o vídeo da explosão, a gente vai mostrar então, pode colocar, produção.
E o que é curioso desses vídeos, Duda, é que há um pânico ali entre os terroristas e as pessoas que eventualmente estejam próximas, porque não se sabe exatamente o que aconteceu. Principalmente no primeiro dia, na terça-feira, talvez aí alguns já soubessem. E, em geral, os vídeos que apareceram de explosões são em lugares do cotidiano, são terroristas que estavam ali sozinhos, fazendo uma compra, ou andando na rua, ou na sua moto, ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso excepcional, era um funeral ali organizado pelos terroristas em razão da morte de um parceiro do próprio grupo. Então não é um evento público onde crianças foram atingidas, não, era um evento do próprio grupo terrorista em que houve essa detonação. Diga, Duda. E essas incertezas, Felipe, elas só aumentam ainda mais a paranoia e o medo, né? Quando você não sabe direito quem está fazendo, o que vai explodir em seguida, você fica com medo. E é isso, eles usavam os telefones celulares, aí falaram para não usar os celulares porque o Israel estava monitorando tudo, passaram para os pagers explodiram, passaram para os walkie-talkies, e eu acho que o próximo, Felipe, vai ser o wireless phone, que é o conhecido telefone sem fio, que é aquele seguinte, o Hassan Nasrallah lá em Beirute... Pode colocar a imagem do meme aí, produção, porque parece a piada está sendo feita, que os terroristas vão voltar a essa época aí. Diga, Duda. O telefone sem fio é aquele que você fala para alguém, né? E aí aquele alguém fala para outra pessoa, depois fala para outra. O risco é sempre aquele último da fila entender tudo errado do começo, né? Exato. Mas é uma humilhação para o Hezbollah e para o Irã, né? Falo do Hezbollah e para o Irã porque o Hezbollah financiado, treinado, criado pelo Irã e até nessas explosões dos pagers morreu um embaixador iraniano, né? Uma humilhação, então, tanto para os iranianos quanto para os terroristas do Hezbollah, e mostra que nessa guerra aí Israel tem muita inteligência e faz bom uso dela. Como eu tinha falado ontem no programa, o embaixador iraniano está com um radiocomunicador do grupo Hezbollah, justamente porque eles têm uma relação, justamente porque são os fornecedores, são os patrocinadores do grupo terrorista que ataca Israel pelo Líbano, na parte norte do território israelense, diferente do Hamas, que ataca Israel na parte sul do território israelense, a partir da faixa de Gaza. E citando uma fonte de segurança, a agência Reuters afirmou que os walkie-talkies que explodiram no Líbano foram comprados pelo grupo terrorista há cerca de 5 meses, quase na mesma época dos pagers. Israel, a gente repete, não assumiu a autoria de nenhum dos ataques. Muito bem. Quer concluir algo mais a respeito disso? Uma coisa também interessante nessa história é que os pagers no começo falavam que tinham sido fabricados em Taiwan por uma empresa chamada Gold Apollo. Foram lá falar com essa empresa, os caras falaram assim, não tem nada a ver com a gente, isso aí foi uma empresa da Hungria que licenciou a nossa marca. Ligam lá para a Hungria, não acha ninguém. Então, enfim, impressionante realmente a capacidade que Israel teve de entrar no meio dessa história e vender esses aparelhos com essa surpresinha dentro. Aliás, são vários episódios assim cinematográficos desde o começo da guerra. Aquele resgate de reféns na faixa de Gaza também foi um episódio assim, nós chamamos a atenção porque uma equipe ali de militares israelenses chegou na região de Rafah disfarçada como um grupo de palestinos que teriam sido desalojados, né? Da área de Rafah, na verdade, era ali uma região próxima e que iriam alugar um apartamento e apontaram ali para o prédio que era o prédio ao lado daquele onde eles, a força israelense e o setor de inteligência, tinham identificado que estavam os reféns. Então eles chegaram ali como moradores, disfarçados, quer dizer, tem toda uma encenação que certamente aconteceu também para que houvesse essa infiltração na cadeia de distribuição de suprimentos. Alguém ali teve que estabelecer diálogos, teve que se fingir de uma pessoa que não era, quer dizer, um militar disfarçado, algum agente infiltrado conseguiu acesso a esse material, conseguiu que houvesse ali uma estrutura para alocar os explosivos e despachar para o grupo terrorista sem que ninguém desconfiasse. Então, tudo isso um dia vai render muitos filmes, certamente. Eu queria aproveitar esse intervalo na TV, Duda Teixeira, para ler aqui um recado que eu traduzi. Ele foi escrito pelo jornalista árabe britânico Amjad Taha, especialista em assuntos políticos e estratégicos do Oriente Médio. Ele mandou um recado lá
em rede social aos membros do Hamas e do Hezbollah, que são esses grupos terroristas patrocinados pelo Irã, sobre o significado das explosões dos equipamentos de comunicação. Estou retomando aqui a parte de Israel, porque, enfim, tem essa analogia aí sobre as duas pautas. Ele diz o seguinte, abro aspas, vocês ousaram atacar uma nação inteligente e corajosa em 7 de outubro, cometendo genocídio, sequestrando seus filhos e violando suas mulheres. Vocês pensaram que eles cairiam, mas eles se levantaram novamente, retornando após 11 meses para corrigir o que havia escorregado apenas momentaneamente, sua inteligência. Agora, eles os enviarão de volta 1000 anos para uma época sem tecnologia, onde um toque de telefone é uma sentença de morte e um bip é um pesadelo. Vocês serão assombrados por suas próprias sombras, com muito medo de usarem qualquer tecnologia, isolados do mundo avançado. E eles os derrotarão, não com balas ou tanques, mas pela vontade inquebrável de um povo corajoso e inteligente. Com uma simples xícara de café, com um clique decisivo, eles selarão seu destino e o destino de qualquer um que ouse prejudicar seus filhos. Esta é uma nação que o mundo respeita. Líbano, os ataques aos pagers do Hezbollah, na terça 18, e aos walkie-talkies, e aí dá ali todo o registro, né, ICOM, V82, de hoje, quarta 19, não são meramente vitórias militares. Elas representam um triunfo do Oriente Médio sobre o radicalismo, uma vitória não apenas para Israel, mas para todos os que se opõem ao terror. Fecho aspas. Duda Teixeira, um comentário aí em 2 frases. Interessante, isso volta às sombras, né? E é isso mesmo, né? O Hezbollah perdeu a capacidade de fazer um ataque a Israel porque não consegue se comunicar.